Alô, amigos, nós estamos começando pela UniTV, o canal universitário de Porto Alegre, mais uma edição do programa Viver com Saúde. E no programa de hoje vamos falar sobre solidão. Solidão e a sua relação com a qualidade de vida das pessoas. O tema tem merecido muitos estudos no mundo todo, mas os especialistas na matéria enfatizam que é necessário ter muita cautela ao analisar a sensação de estar só e também um cuidado todo especial ao definir solidão. Quando uma pessoa está só ou se sente só, ou seja, quando tem o sentimento de solidão, isso determina consequências prejudiciais à saúde, tanto do ponto de vista físico como emocional. E no Viver com Saúde de hoje, que está começando agora, nós vamos dar ênfase ao aspecto emocional, pois o nosso convidado é um especialista nessa área de atividades. Eu tenho a satisfação em receber aqui na UniTV o professor Luiz Oswaldo Leite, ex-diretor do Instituto de Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e também professor emérito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Leite. Eu tenho, e gostaria de registrar logo de saída, uma satisfação de estar aqui contigo. O jornalista Carlos Alberto é um amigo de grandes momentos, somos colegas na universidade, onde ele foi professor e eu também. Tivemos uma atuação muito interessante na Secretaria do Trabalho e Ação Social. Exato. Eu era presidente da FEBEM à época e o Carlos Alberto era o assessor do secretário do Trabalho, Augusto Tra. Então, uma grande amizade que se estendeu também às famílias, né? Então, é com muita alegria que estou aqui. Depois, nesta UniTV, nós vivemos momentos... Não, e eu devo também aqui registrar para os nossos telespectadores que ao longo dos 21 anos de atividades da UniTV, o Leite já participou ao longo desse tempo em inúmeras oportunidades dos programas. Do programa Entrevistas e Debates, que não está mais no ar, e desse programa que começou, esse Viver com Saúde, o nosso programa de hoje, que ele começou exatamente há 21 anos, quando foi inaugurada a UniTV. É o único programa que está na grade de programação desde o início da atividade da UniTV. Leite, nosso assunto aqui é solidão. E eu pergunto, como é que se pode caracterizar a solidão? A solidão, o nome a rigor diz, né? Solidão, o termo latino é solus, quer dizer, só. Então, a solidão se caracterizaria por essa vontade ou por essa tendência da pessoa de viver sozinha, né? De viver sem os outros, né? E, de alguma maneira, já insinuaste um pouco ali no começo do programa, há diferentes tipos de solidão, né? Eu diria uma solidão saudável, já que o tema do programa é viver com saúde. Exatamente. Há uma solidão saudável e há uma solidão doentia, né? É porque num primeiro momento, só para esclarecer bem para o telespectador, num primeiro momento, quando se fala em solidão, parece que já está se fazendo uma conotação de um aspecto negativo. Não é? E não é, né? Não é. Até poder-se-ia dizer logo de saída que nós vivemos num mundo extremamente agitado, né? A vida do homem de hoje, principalmente o homem urbano, ela é agitada, ela se caracteriza exatamente por um ir e vir, né? Quase que permanente. E as atividades são muito intensas, né? O tipo de atividade, até com o progresso da técnica e da ciência, às vezes se diz, o homem vai ter mais tempo. Inclusive com toda a parte técnica hoje de celulares, etc. Se diz, o homem vai ter mais tempo. O contrário, aumentou, porque ele leva no bolso o seu celular e está falando com todo mundo. Então a vida é extremamente agitada. E isto, comparando o homem urbano com o homem rural, pela característica do seu trabalho, que ele vai
a trabalhar na terra, né? E ele, de alguma maneira, está só, mas é um só com muita tranquilidade, porque está em contato com a natureza. Na vida urbana isso não existe, é uma agitação muito grande. Nesta vida urbana, e hoje os profissionais de saúde insistem muito, é importante que o homem tenha momentos onde ele fique sozinho, né? E isso não tem, num primeiro momento, não tem nada de anormal, nada de, digamos, não salutar, né? O fato de o homem, eu digo, ele precisa, né, desses momentos de solidão onde ele reflete, onde ele pensa, onde ele medita. E é um capítulo que até se desenvolve muito hoje, que é o aspecto da espiritualidade na cura, né? E se sabe que em determinados casos de doença, etc., faz muito bem essa maneira de ficar só, né? Eu usaria uma outra palavra que se usa muito, que é a contemplação, né? Ela está muito ligada à solidão, porque o que eu faço na solidão? Tá? O que eu estou fazendo? Eu estou pensando, eu estou refletindo, eu estou meditando e eu estou só, né? Eu estou só. Isso é uma verdadeira contemplação, né? E isso é muito importante. E não confundir, depois nós vamos falar o que caracteriza a solidão mais doentia. Não, eu me lembrei, enquanto estás agora dando essa resposta aí, eu me lembrei de algo que eu li do psicoterapeuta Flávio Gicovati. Ah, sim, tá? Grande. E ele cita que a solidão é boa, ficar sozinho não é vergonhoso, e ao contrário, dá dignidade à pessoa. E acrescenta ainda, Gicovati, eu não quero ser traído pela memória aqui, mas todas as pessoas deveriam ficar sozinhas de vez em quando para estabelecer um diálogo interno e descobrir a sua força pessoal. Exatamente. Isso é da maior importância, né? E aí se podia perguntar, mas e o que o homem, nesses momentos sozinhos, o que ele pensa, em que ele vai pensar? Eu diria basicamente duas coisas. Ele precisa pensar no mundo e pensar no outro. Então, refletir, né? O que é a natureza, a maravilha da natureza, né? O que é uma grama, o que é uma flor, o que é um mato, né? As grandes árvores. Agora está se falando tanto da Amazônia, aquela maravilha, aquela exuberância. Há poucos dias houve um programa em televisão onde mostrava um país que é a Holanda e que é famoso pelo cultivo de flores. Então, canteiros inteiros com flores dos mais variados matizes, das mais variadas coisas. Eu posso pensar sobre o mundo é bonito. Mas, e isso eu acho fundamental no caso da solidão, pensar no outro. Porque aí nós logo entramos numa certa atitude que é doentia, né? A pessoa que simplesmente não quer conviver com os outros, que odeia o convívio social, que odeia estar com outros, odeia uma festa, uma reunião, aí pode ter problemas, né? Bem, o risco parece que é quando estar sozinho se caracteriza como um sinônimo de isolamento permanente. Não? Isso não é bom. E vê bem, isso é característico muitas vezes da idade mais avançada, né? O idoso tem isso, mas não é só. Às vezes nós encontramos um jovem que já tem esse problema. Aliás, nós estamos saindo do período em que se refletiu muito sobre suicídio. O suicídio entre jovens está muito elevado, né? E muitas vezes é essa solidão. Os pais devem estar atentos. Quando o meu filho não se relaciona, ele tem dificuldade na própria família, com os irmãos, com os primos, mas na escola, muitas vezes. Os professores têm um tino muito grande, eles logo percebem, né? Esse menino está isolado, essa menina está isolada. Então, vamos procurar saber as causas, por que ele está isolado. Isso não é bom. Isso, muitas vezes, ele é preciso saber exatamente essa causa, né? Porque essa solidão, digamos assim, dessa criança, desse jovem que tu está se referindo, ela é uma solidão que pode gerar uma revolta até dele. Sim, né? Exatamente. E vê bem, não necessariamente quem está só, vamos dizer, se recolhe. Na antiguidade nós tínhamos os anacoretas. O que eram os anacoretas? Eram pessoas que se retiravam para o deserto e viviam. E há formas de monaquismo, ainda existe hoje, onde a pessoa exatamente se afasta. Não necessariamente a solidão
está num momento assim de afastamento total. Eu posso ser só na minha família. Pode. O casal pode ser só, é um casal e, contudo, pode haver uma solidão na relação de um com o outro. E dentro da família, às vezes, os filhos, né? E os pais com os filhos. Né? Claro. Ou se um pai está sofrendo desse problema, ele pode ter problema de relacionamento com a esposa, com os filhos, né? Com as pessoas, enfim, que fazem parte da família. Né? Muitas vezes uma pessoa mora sozinha, né? Mas tem uma Claro, vida social ativa. Não? Ela sai, ela gosta, ela participa de grupos, né? E isso é muito saudável. Né? Aliás, podia-se logo dizer, né? É muito importante nós participarmos de grupos. Né? De acordo com o teu interesse, tu podes ter grupos de interesse, por exemplo, no esporte. Né? Então, tu te reúne, tu conversa sobre, se é o caso do futebol, com pessoas do teu clube, ou até brincadeiras com pessoas de um outro clube, né? Mas outros esportes, tênis, vôlei, etc., né? Ginástica. Hoje há grupos, por exemplo, ginástica, é uma maneira muito boa do convívio, né? Fazer um exercício com os outros, né? E ter interesse pelos outros e conversar com os outros. E me interessar pelos outros. Por isso se diz que é muito importante o convívio social. O convívio social é fundamental. E devemos ficar alertas, abrir o olho para uma pessoa que foge, que evita, que tem dificuldade do convívio. Né? Uhum. Isso é muito sério. E quando se fala em convívio social, eu logo lembro das redes sociais também, né? Também. Que aí o pessoal diz, mas as redes sociais, que maravilha, o mundo de hoje, como aproxima as pessoas. Eu estou aqui no Brasil e posso falar com uma pessoa que está na Alemanha, no Japão, ou no Japão, enfim, naquele mesmo momento, né? A resposta é imediata. E a gente sabe que no passado não era assim, né? Para mandar uma carta para a Europa, quanto tempo levava? Telefonema da praia, Carlos Alberto. A gente tinha que entrar numa fila. Claro, né? Claro. Isso já em tempos mais antigamente, nem isso, né? Agora, esses meios de comunicação social, tu colocaste muito bem, eles podem oportunizar realmente contato. Né? Eu faço contato, eu crio amigos, etc. Mas há também um perigo, porque às vezes é uma grande ilusão. Né? Eu tenho tantos contatos, 1000 contatos, 3000, 4000 no meu Facebook, uma dessas coisas. E, contudo, eu sou muito solitário. Eu vivo sozinho. E aqueles contatos são falsos, tá? São postiços. Né? Realmente não representam uma verdadeira aproximação. Né? Por isso, nada como contato. Né? Esse contato que nós temos olho a olho, né? Como é agradável, como é prazeroso. E a diferentes momentos são, digamos, amizades que tu tens desde os teus tempos de jovem, né? E que às vezes tu passa tempo, não sei se o telespectador já vivenciou, acho que todos vivenciamos. Às vezes nós encontramos um amigo que não vemos há muitos anos e parece que nós tínhamos nos encontrado ontem. Tal o laço, né? O laço que tem. Mas há também, em função, por exemplo, grupos de família, grupos de bairro, grupos de serviço. Isso, às vezes, é comum também. Eu trabalhei num determinado setor e fiz amizades, né? Não significa que a pessoa tenha feito amizade com todos os colegas, mas fez amizade com alguns colegas, né? Claro. E isso volta. Uma coisa muito boa que também se fomenta são esses encontros por exemplo, de colégio, colegas de faculdade, do curso que fizeram, né? E às vezes se encontram. Eu, por exemplo, conheço um grupo e até me convido às vezes de antigos alunos. Eu não vi coisa igual, eles se reúnem todos os meses, há mais de 50 anos. Todos os meses, né? Mas é uma beleza ver. Aquele pessoal, e claro, a amizade se deu à família, aos filhos. Não, etc. Isso aí é um aspecto interessante. E apenas para não perder a oportunidade das redes sociais, que foram referidas agora aqui, não é? As redes sociais, elas, embora pareçam próximas, elas podem afastar também. É cena comum a gente chegar num restaurante e ver, por exemplo, o marido, a mulher e talvez 1 ou 2 filhos, e cada um deles com um telefone celular ali, quer dizer, eles estão próximos fisicamente. Mas estão muito distantes. Mais distantes porque cada um está tratando de um assunto mais diverso possível. Não, esses dias eu presenciei uma cena que se eu não tivesse presenciado, eu não acreditaria. Um casal estava numa fila, eles estavam saindo do restaurante. Sim. Eles iam pagar. Sim, sim. Mas
a distância, tinha uma pessoa no meio entre os dois conversando na fila pelo celular. É um absurdo, né? É um absurdo. Isso aí, inclusive, muitas vezes a pessoa é em casa, não é? Chega um amigo, uma coisa qualquer, e a pessoa está ali conversando, mas de repente começa também... É profundamente até desagradável. Às vezes a gente deixa de frequentar um amigo ou uma casa porque quando tu vais lá... Não, então eu não quero dizer, eu acho que as redes sociais causam... Não, tem bem usadas... vantagens, bem usadas, não é? Mas... tu vê, inclusive com a televisão, né? E acontecia isso. Hoje, o predomínio é das redes sociais, contatos sociais. Mas muitas vezes, também no tempo da televisão, tu ia numa casa, todo mundo vendo televisão. Né? E ninguém conversando. Eu acho que já é um problema para a própria família, uma família que não conversa. Exatamente. Pais com filhos, filhos com pais, esse marido convívio, estamos falando em convívio com amigos, mas na realidade esse convívio começa na própria família. Na própria família. Né? Mas, Olete, vamos fazer um breve intervalo aqui, neste interessante programa que a UniTV está fazendo hoje, abordando esse tema, solidão e qualidade de vida. E nós vamos fazer um breve intervalo e vamos voltar em seguida com o segundo segmento desse programa, abordando outros aspectos deste tema. Dentro de instantes, aqui na UniTV. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. Nós voltamos com o programa Viver com Saúde, hoje tendo a satisfação de entrevistar o professor Luiz Oswaldo Leite, ex-diretor do Instituto de Psicologia da URGS e também professor emérito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu gostaria, professor Leite, de perguntar agora, com base na experiência pessoal, experiência de vida e tudo, eu pergunto que dicas poderão ser dadas, algumas dicas, não é, para justamente estabelecer essas condições, criar esse relacionamento, já que nós falasse também, inclusive, durante o programa, que esta solidão que prejudica tanto a qualidade de vida, essa solidão, ela está presente não apenas nos idosos, parece que a prevalência é dos idosos, mas pode estar também presente em jovens e até em crianças, não é? Algumas dicas justamente para estabelecer relações sociais que favoreçam a saúde. Eu acho que a grande dica e a principal, nós já tocamos, mas vamos aprofundar, é o grupo. Procurar o grupo. Né? Mas é preciso chamar atenção para um aspecto. Eu, de alguma maneira, preciso me preparar para o grupo. E como eu vou me preparar? Aqui eu chamaria atenção para o cultivo de interesses. É triste a velhice que não tem interesses por nada. Eu preciso ter interesses. E, aliás, aqui, para os jovens que eventualmente estão nos ouvindo, eu devo começar a ter interesses desde jovem, por diferentes coisas. Eu posso ter interesse por música, eu posso ter interesse por cinema, eu posso ter interesse por livros, por literatura, eu posso ter interesse por assuntos religiosos, eu posso ter interesse por política, eu posso ter interesse por variados assuntos. Por que eu chamo atenção para o ter interesse? Porque eu preciso de assuntos para o grupo. Se eu também vou num grupo e não contribuo com nada, eu não falo sobre nada, e as pessoas querem comentar um livro, dizem, eu não gosto de ler. Tá, não gosta de ler.
mas gostarias de alguma coisa, comentar alguma coisa de música? Eu não gosto de música. Bom, tu não gosta de música, não gosta de cinema, não gosta de teatro, sobre o que tu vai falar? Como tem pessoas que gostam muito de política, chamando a atenção para essa situação dramática que vivemos hoje de exacerbamento entre posições extremas. Não, política, e que inclusive as pessoas até de posição diferente, contrária, pudessem conversar, como o futebol. Eu sou de um tempo, Carlos Alberto, eu sinto muito que hoje não existe. Eu me criei desde garoto, que eu ia ao futebol, e a gente conversava e brincava muito sobre futebol. Inclusive os adversários, aqui claro. Que nós vemos na nossa realidade, a realidade Grenal, mas vamos conversar. Isso que hoje acontece, então tu sai do estádio e vai dar tiro, e vai derrubar, e vai apedrejar ônibus, e vai apedrejar trem, isso é horrível. Então é um assunto que eu posso ter, o esporte, eu posso ter, como eu dizia, política, a música, a arte, né? E hoje nós temos uma facilidade. Quer ver uma coisa fantástica que é o cinema? Hoje nós temos o cinema em casa. Porque o idoso, aí eu me lembro do idoso. Eu não posso sair e está chovendo. E hoje em dia, às vezes, também com o problema da violência, o idoso tem medo de sair. Mas hoje tu tem essa condição pela TV, né? E tu pode. Olha, é possível fazer um curso de cinema pela TV, porque tu tens tudo. É só tu acessar, tu tem grandes filmes. E até. Aí sim, chamar, por exemplo, uma senhora idosa, chama uma amiga, vamos ver juntos um filme, vamos comentar. Exatamente. Eu acho que a própria novela, que às vezes é tão amaldiçoada, eu vejo um aspecto positivo na novela, porque a novela é o cinema do lar, né? Então também comentar ali, e até eu sei de casos em que fazem grupos e que comentam grupos. Então, respondendo a tua pergunta, eu acho que fundamental é o grupo, chamando a atenção para a necessidade de me preparar para o grupo. Ou seja, eu tenho que ter assuntos para o grupo, porque senão fica todo mundo calado, um olhando para o outro. Né? Sim, não funciona. E não funciona. Claro que eu acho que uma outra coisa é a refeição. O comer tem um sentido muito profundo na história da humanidade. E, inclusive, nós não convidamos para a nossa casa, para a nossa mesa, alguém que nós não conhecemos. O fato de convidarmos alguém à nossa casa significa que eu gosto de ti. Até há uma reflexão de alguns pensadores europeus, eles dizem o seguinte, quando eu, no alimento, eu dou algo de mim. Quer dizer, eu não estou convidando, se eu te convido para almoçar ou jantar comigo, eu não estou dizendo, Carlos Alberto, tu está com fome, vai lá que vou matar a fome. Não, tu estás bem alimentado, mas na refeição que eu te dou, que eu te ofereço, eu estou ali. É o meu afeto, é o meu amor. É o meu carinho, né? E aí, eu acho que para as mulheres... A ampliação da convivência? A mesa. E as religiões, inclusive, têm esse aspecto. Por exemplo, a religião católica e as religiões evangélicas, muitas também têm. A mesa, eu me reúno à mesa. E aí, para as mulheres, até hoje os homens estão entrando também, para as mulheres é uma coisa muito boa, porque então elas ficam conversando, vem uma quantidade de assuntos, vão conversar sobre tipos de pratos, que eu faço assim, eu faço de outro jeito, né? E os homens hoje, eu acho que até positivamente, estão também entrando, gostam de fazer o seu churrasco, ou eu tenho o meu prato predileto que eu faço. É um outro modo de nos reunirmos através da mesa, através da alimentação, através de uma refeição, que também é positivo. E ainda podia falar do aspecto religioso, para as pessoas que estão ouvindo que são religiosas, independente da religião que elas têm. Tem muitas pessoas que enchem o seu tempo, e enchem no sentido positivo, né, com uma obra social, vão trabalhar com creches, vão trabalhar com velhinhos, numa casa, num abrigo, coisas desse tipo. É uma outra maneira muito saudável também. Ocupando o seu tempo em benefício do próximo, né? Acho que isso é realmente uma coisa fundamental. Muito boa, né? Eu acho importante também que esses grupos de pessoas, eles devam ser grupos da mesma faixa etária, né? Sim, é uma homogeneidade, até porque fora disso é difícil, né? Os jovens gostam de estar com os jovens e os idosos com eles também, né? Embora pode acontecer, eu até daria um conselho, não para sempre, mas aos jovens, aproveitem os velhos. Eu não me queixo na minha vida, tive contato, às vezes conversas, aprendi muito, né? O jovem pode aprender muito com a pessoa mais idosa, que tem uma bagagem, uma experiência, pode me contar coisas, né? E às vezes se estabelece
um diálogo entre uma pessoa mais idosa e uma jovem. Às vezes vai passear na cidade, leva uma pessoa mais velha e vai te mostrar os prédios, o fator histórico de uma cidade, isso é positivo. Eu acho que nessa questão dessa convivência, me parece assim muito importante, conversar com pessoas, de preferências, com as quais você possa ter uma relação de confiança. E de afinidade. E de afinidade. Porque não dá, ao contrário não dá. Se é muito diferente, não. Senão fica o que se chama popularmente conversa fiada. Não dá. Tem que ter uma afinidade, como tu dizias, relação, na relação. Aliás, nós falamos do idoso, eu acho que o idoso merece uma reflexão toda especial, porque o idoso, ele sente muito a solidão, né? Mesmo, às vezes, na família, porque aí, aquilo que eu dizia no começo da nossa vida muito agitada, às vezes não tem ninguém em casa, porque o marido vai para um lado, a esposa vai para outro, os filhos vão para a escola, etc., e a velhinha fica sozinha, né? Por isso, o cuidado de visitar, mesmo quando a pessoa idosa vai para uma clínica, para um abrigo, uma coisa desse tipo, ela gosta de receber visita. Claro, lá nesses abrigos, nesses asilos, hoje se cuida muito, né? Nesses lares, o convívio entre eles, né? Porque, então, é uma maneira de suprir, né? A solidão. Um aspecto interessante também a abordar aqui, a gente é bom salientar isso para o telespectador, o que faz você sentir solidão ou não é a qualidade dos vínculos que você estabelece com os outros. Aliás, Carlos Alberto, nós não falamos aqui, até porque não vamos abordar esse aspecto, mas podemos registrar que quando a solidão está muito forte e todos esses meios, o grupo, a visita, não resolvem, aí é importante apelar para a área médica. Exatamente. Chamar o médico ou o médico de família, o médico que conheça, né? E vamos verificar, às vezes até uma alteração de medicação, uma coisa que está dando consequências na vida de uma pessoa de mais idade. Aliás, eu disse aqui no início do programa, que tendo em vista a área de atividade e a especialidade do nosso convidado, nós iríamos falar hoje do aspecto qualidade de vida e relações no lado emocional, não é? Mas eu quero fazer um outro programa depois, trazendo aqui um médico que vai abordar exatamente aquilo que nós propositalmente hoje não tratamos, não é? É um psiquiatra, um psicanalista que tem maneiras e sabe como vai abordar, às vezes, né? E tem uma experiência clínica, né? Às vezes possa realizar a importância e os reflexos dessa solidão na qualidade de vida das pessoas quanto ao aspecto físico. É importante isso. Isso é importante realmente que se fale. Mas, professor Leite, nós vamos quase chegando ao final do programa, temos ainda uns 2 minutos aí para tratar. Eu sempre reservo, quem acompanha o programa sabe, sempre que o tempo oferece, sempre que se oferece esse tempinho final aqui, eu cedo a câmeras e microfones da UniTV, nesse programa Viver com Saúde, para que possam deixar aqui uma mensagem especial para os nossos telespectadores. É isso que eu faço agora com o nosso professor Luiz Oswaldo Leite. Pois eu vou registrar um aspecto que durante o programa não tivemos ocasião de falar. Uma coisa é viver em sociedades, e outra coisa é estar sozinho, quando eu contemplo, quando eu penso, né, sobre as coisas. Mas há uma situação intermediária que eu acho muito importante. No meio dessa vida agitada que nós temos, que nós levamos, nós precisamos adquirir o hábito, que eu diria, ser contemplativo na ação. Porque uma coisa é quando eu estou sozinho e que eu não estou fazendo nada. Mas e quando eu estou no trabalho intenso? Pois eu posso ser contemplativo. Os grandes valores da vida, que são os valores do ser humano, os valores do homem e os valores do mundo, eu posso, mesmo em alguns momentos que eu estou andando, por exemplo, o trânsito. Hoje nós levamos tanto tempo no trânsito, né? Eu estou dirigindo, ou eu estou num veículo coletivo, numa van, numa Kombi, ou num transporte coletivo, num avião, num navio, num ônibus, etc. Nesses momentos, eu tenho que adquirir o hábito de ser contemplativo no meio da vida, no meio da ação,
no meio de toda a atividade que caracteriza o meu dia a dia. Isso é muito importante e isso requer um verdadeiro treinamento para a pessoa se dedicar e aprender a agir dessa maneira. E fazer uma reflexão. Reflexão. Né? E ir refletindo, né? Porque senão eu talvez estou andando pelas ruas, eu só vejo. Também é bom olhar e ver a natureza, ver quando é as cidades, o aspecto arquitetônico, tudo isso é positivo. Mas eu também posso reservar um momento para pensar, para meditar, para contemplar os grandes valores do homem e do mundo. Perfeito. Meu caro professor Foi um Luiz prazer Oswaldo Leite, estar contigo aqui, né? Foi um grande prazer, mais uma vez, te receber aqui na UniTV, nesse programa Viver com Saúde, para deixar essa mensagem aos nossos telespectadores. Sempre que houver algum assunto novo, esta casa, esta emissora de TV está à disposição. Muito obrigado. Porque nós aqui trabalhamos para informar, para orientar aqueles que nos prestigiam com a sua sintonia. Muito obrigado a todos. Eu tive a satisfação, então, de entrevistar o professor Luiz Oswaldo Leite, professor emérito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e também ex-diretor do Instituto de Psicologia da mesma universidade. Até o nosso próximo encontro.